Pois é, gente, nós estamos de volta. Tivemos aí um probleminha técnico, a internet sempre nesse momento, né? E todos sabem, né? Todos sabem que as informações que chegam para a gente é que a carga de pessoas conectadas é muito grande. E chega um momento que a própria operadora não consegue dar conta de tantas pessoas que estão conectadas. Então, por isso, pedimos a vocês desculpas aí pelo nosso sinal ter caído um pouco, mas nós já estamos ao vivo novamente e já vamos sem perda de tempo, né, diretamente aos Estados Unidos, né, com o nosso correspondente internacional, o Elber dos Santos. Meu grande amigo jornalista Elber dos Santos, seja muito bem-vindo aqui à TV Lafayette, para toda a região aqui de Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Agora, trazendo aí as notícias, atualizações aí dos Estados Unidos. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Finalmente chegamos aqui no estúdio para poder ter uma transmissão melhor, porque da rua é aquele problema de internet, de sobrecarga nas transmissões de internet, estávamos tendo dificuldade, mas agora sim, diretamente aqui do estúdio, a gente pode poder cumprimentar a vocês, um prazerão muito grande eu estar assim, podendo inaugurar, fazendo meu debut aí na TV Lafayette, aí, nesse programa fantástico aí, com esse jornalista sensacional, que é você, Erickson Martins. Meu abraço a você e a todo o seu público aí. Meu amigo, nós recebemos algumas informações sobre a possível flexibilização, o governo querer flexibilizar a abertura do comércio nos Estados Unidos. Como é que anda a situação nos Estados Unidos? O que você pode trazer de atualização para todos aqui da nossa região? Olha, na verdade, já está flexibilizado, aliás, quase que desde o começo, porque esse país ele parte de um princípio de uma democracia, digamos, não vou dizer perfeita, mas de um princípio democrático, de um respeito à Constituição. E nós não vimos em momento algum, apesar de se reforçar muito, de se incentivar, encorajar o povo a praticar esse isolamento, sobretudo isolamento vertical, isolamento das pessoas que estão em grupos de risco. Mas houve sim, durante alguns dias, uma fiscalização por drones, parecia mesmo até aqueles filmes de Jornada na Estrela, ou aqueles filmes assim de ataques por drones. Então, os drones baixando onde as pessoas estavam para poder pedir às pessoas para ir embora para casa, mas não houve nenhum momento de cenas, como a gente viu cenas no Brasil, de brutalidade de guardas municipais, principalmente guardas municipais, né? As nossas polícias são muito bem treinadas e não chegaram a tanto. Mas houve-se cenas assim. Aqui nos Estados Unidos, não. Já foi, desde o início, uma coisa de conscientizar o povo, ao invés de impor ao povo uma decisão dessa. Agora, já a partir de ontem, o presidente Trump já mencionou de datas para começar a flexibilizar mais ainda. Hoje fui ao mercado, eu já estava há dias aqui mais parado dentro de casa, dentro do meu estúdio, mas já pude verificar hoje que o trânsito, em relação à semana passada para hoje, o trânsito já está 50% daquele trânsito normal que você mesmo já viu aqui nos Estados Unidos, às vezes, que esteve aqui. Então, viu como flui o trânsito aqui na Rota 9, essas rotas que dão acesso a Nova York, entra e sai de Nova York. Hoje já o trânsito está por volta de 50% de um trânsito normal. Então, já se está flexibilizando. Por outro lado, a gente vê o povo usando máscara, os supermercados mantendo uma distância, com linhas demarcando distância de um cliente para o outro, mas a coisa está fluindo normal, prateleiras cheias nos supermercados, uma diferença enorme de um país com o poderio econômico dos Estados Unidos para um Brasil, não é isso? E a questão das pessoas contaminadas, pelo número de mortes, essa situação tem diminuído aí nos Estados Unidos? Como é que estão os números aí? Como é que está a situação aí? Principalmente você que está mais próximo aí de Nova York, onde foi o epicentro, né? Onde os maiores números se concentraram aí de pessoas contaminadas, infelizmente de pessoas que vieram a óbitos, né? Como é que está a situação no momento aí? Esses números têm realmente se reduzido? Como é que está essa curva agora aí? Essa curva tem diminuído? Como é que está a situação de momento aí?
Olha, esses números eles estão baixando por um fator muito importante aqui, que é o fator confrontar a verdade. O presidente Trump, ele fez um desafio, e a partir desse desafio do presidente Trump, as coisas começaram a baixar. O desafio dele era ver quem realmente estava morrendo por causa do coronavírus ou pessoas que estavam com outras enfermidades e acabaram morrendo, e foi tudo creditado na conta do coronavírus. Eu estou com uma live para fazer hoje ainda, que eu vou estar confrontando essa conexão Nova York e São Paulo no que se diz a adulteração de números, de propositalmente dar números errados. Então, os números aqui de Nova York, eles foram, sim, exagerados. O presidente Trump levantou essa questão e agora, pronto, a curva achatou. Por quê? O povo realmente entendeu e precisamos tomar os devidos cuidados, e por causa disso o governo percebeu que já se pode flexibilizar mais esse isolamento, porque as pessoas estão entendendo que precisam se cuidar, e com isso baixou. Nova York era o epicentro, de Nova York passou para New Jersey, que é do outro lado do rio, onde eu moro literalmente do outro lado do rio de Nova York. Se a gente for por balsa para Nova York, eu chego muito mais rápido no centro de Manhattan do que o pessoal que mora no Queens, em Brooklyn e em outras áreas de Nova York. Então a gente está aqui vizinho, mora dentro, no coração de Nova York mesmo, do outro lado do meu, digamos, da minha casa é o rio, e Nova York é os fundos aí. Então a gente está vivendo agora mais uma calmaria, mais uma tranquilidade em relação a outros estados. Sim, aí já está chegando com mais força, porque os estados, principalmente aqueles estados que não levaram a sério os cuidados. Então, não está havendo uma necessidade daquele isolamento horizontal, como se pregava aí no Brasil. Então, está corretíssimo o presidente Bolsonaro, que, aliás, um homem de uma visão aqui, e muito criticado por muitos, mas de uma visão fantástica, porque ele sabe que se isolar as pessoas de risco, as outras pessoas podem trabalhar normalmente, usando equipamentos de proteção, mas podemos trabalhar normalmente. Eu vou devolver para você a palavra, mas na hora que voltar para mim, eu vou entrar com números da ONU sobre a questão de saúde no mundo. E aí a gente comparar com o coronavírus, a gente vai ver que o coronavírus é simplesmente uma gota d'água no mar. Volto para você primeiro aí. Agora, com relação aos governadores aí nos Estados Unidos, parece que ficou a cargo deles, né? O presidente parece que quer que os governadores eles determinam a abertura ou não. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem um número maior de pessoas infectadas, mas tem estados aí, tem estados aí nos Estados Unidos que tem 300 pessoas infectadas, tiveram apenas 2 mortes. Então, procede-se, então, o presidente determinou os governadores e os prefeitos que determinem se a abertura do comércio ou não? Olha, uma diferença enorme, eu como brasileiro não tenho como estar aqui nos Estados Unidos e não estar a comparar Estados Unidos e Brasil, a comparar Europa e Brasil. O que acontece nesse país acontece no Brasil. Primeira coisa que a gente percebeu aqui nos Estados Unidos é que apenas o governador de Nova York levantou um pouco a crista contra posicionamento do presidente da República. Mas, em geral, os políticos dos Estados Unidos eles se uniram ao presidente para solucionar o problema. Mesmo aqueles do Partido Democrata, mesmo aqueles do partido contrário ao partido do presidente, eles perceberam que de briga política. Então, uma das coisas que a gente aprende com este país, numa hora de crise, numa hora em que o povo precisa se unir, eles deixam as bandeiras partidárias de lado, eles não fazem campanha política, porque nos Estados Unidos, um governador, um presidente de Câmara ou de Senado que viesse a aproveitar numa hora dessa para fazer campanha política, ele se queimaria para o resto da vida. Porque isso não é hora de fazer campanha política. Isso é hora de todos se submeterem à liderança do presidente, mesmo aqueles que discordam de alguma coisa, é hora de sentar com ele. Se tem essa influência tão grande, então chame o presidente, senta com ele e diz, presidente, está acontecendo isso. Mas isso em particular. Em público, o que nós vemos é o povo se unir. Então, sim, o presidente, confiando que cada governador deve conhecer o
está a situação do seu... Então, cada governador, ele toma suas decisões aí. Agora, um detalhe também. Aqui neste país também, os governadores que não tomarem a decisão correta, tomar a decisão errada, desalinhado com o presidente pode simplesmente deixar que esse governador resolva os problemas econômicos do Estado por ele mesmo. Seria o que deveriam fazer aí no Brasil. São Paulo não quer fechar tudo, o governador de São Paulo, do Rio, não quer mostrar-se contrário ao presidente da República, mas depois eles vão com o pires na mão pedir dinheiro para o governo federal. Então, que eles querem ser autoritários nos seus estados, que sejam na hora de resolver os problemas econômicos dos seus estados. Então, é a diferença de Estados Unidos, que os estados sabem que se vão depender do governo federal, de ajuda do governo federal, para resolver seus problemas econômicos, eles vão se alinhar e alinhados com o governo federal. E aí o que o presidente Trump fez? Ele jogou a bola para o campo dos governos estaduais, para que cada um, de acordo com a realidade que estejam vivendo, eles possam, sim, então, fazer a quarentena e flexibilizar onde precisa e fechar mais onde a situação está mais difícil. Por exemplo, o vírus, ele começou a atacar por Nova York. Obviamente, de Nova York, ele teria agora o caminho para seguir para o centro do país, via Pensilvânia, New Jersey, e aí para o centro, para o norte do país, via Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, e caminhar para o norte, para o sul do Brasil, do país, que também passaria por New Jersey, Pensilvânia, e descendo para todo o sul do país. Então, Nova York foi o primeiro estado a enrijecer essa quarentena. À medida que a situação vai acalmando, então Nova York vai flexibilizando. Eu estava agora à tarde mesmo acompanhando o noticiário de Nova York e Nova já está, então, flexibilizando a questão do povo poder liberar a rua para os pedestres. Porque Nova York, como aquilo ali, são prédios só, não existe muitas áreas de verdes para o povo caminhar, então as ruas também estavam fechadas. Só que, olha a sensibilidade do prefeito de Nova York. Ele percebeu que não dá para prender um povo dentro de casa, dentro de um apartamento o tempo todo. Então, assim que as coisas melhoraram, eles liberaram, agora podem sair para as ruas, agora está mais flexibilizado. Então, isso que está acontecendo aqui, em termos de flexibilização. Consigo? É isso aí, gente. Está aí a participação do nosso jornalista internacional, Elber dos Santos. Tá. Muito obrigado pela sua participação. Primeira de muitas participações aqui, viu? Seja muito bem-vindo, né, o nosso correspondente internacional. Tá, obrigado. Se tiver tempo ainda, eu tenho aqui números da ONU para compartilhar com vocês. Ou então guardamos esses números para uma próxima transmissão. Não, a gente não perde tempo para nada. Nós estamos ao vivo e é com você agora aí. Por gentileza, atualize, por gentileza, essas informações aí para a gente agora. Olha, os números que eu tenho aqui é do World Counter da ONU, que é um tipo assim um relógio da ONU que vai marcando dia a dia como está a situação da saúde do mundo. Eu tenho um monte de informações aqui nessa contagem. Mas, por exemplo, aqui menciona que este ano, só contagem deste ano, não é por um ano inteiro, não. Nesses 3 meses e meio iniciais do ano, já morreram de doenças contagiosas 3.829.000 pessoas. Sendo que as gripes sazonais mataram 143.471 pessoas até hoje. Mortes de crianças no mundo que morrem até os 5 anos. Isso, 3.241 pessoas. 2 milhões, desculpa. Abortos este ano. Pasmem, senhoras e senhores. Quantas crianças são assassinadas no ventre da mãe durante 3 anos e meio deste ano apenas no mundo? 12 milhões
538.331, 32, 33 a cada segundo no mundo. Uma criança é assassinada no ventre da mãe. Isso ninguém conta. Morte, pessoas contaminadas com AIDS, 41.720.991 pessoas contaminadas com AIDS. Dessas, mortes causadas em 3 meses e meio pela AIDS, que causou, obviamente, AIDS não é o que mata, como o coronavírus não é o que mata. O que mata são as outras doenças que a pessoa possui e que acaba, por causa de deficiência imunológica, a pessoa acaba morrendo. Então, diretamente ligada à AIDS. 495 mil pessoas morreram já em 3 meses e meio do ano. Causas de morte por câncer este ano: 2.422.000 pessoas já morreram de câncer este ano, sendo que muitos que estão morrendo agora com câncer, que também contraíram o vírus, aí eles estão esquecendo que as pessoas tinham câncer e acreditando que eles morreram por causa do coronavírus ou do vírus chinês. Não morreram por causa do coronavírus. Eles morreram porque estavam em estado terminal, estado grave de câncer, e o coronavírus apenas acelerou a morte dessas pessoas. Mortes causadas por malária esse ano: 289.320 mortes. Mortes causadas por cigarro este ano, pasmem novamente com esse número, 1.474.511 mortes causadas em 3 meses e meio por causa de fumar cigarro. Eu não estou vendo nenhum presidente, nenhum governador fechando fábrica de cigarro, proibindo fumar. Então veja os absurdos. Como é que, se nós estamos com 1.474.000, arredondado, 1,5 milhão de pessoas já morreram até agora, o que significa que cerca de 5 milhões de pessoas morrerão este ano com doenças causadas por cigarro, mortes diretamente ligadas ao tabagismo. Mas eu não vejo fechar fábricas de cigarros por causa disso. Mortes causadas por álcool, pelo alcoolismo este ano: 737.725 mortes causadas pelo alcoolismo. Acidentes de trânsito este ano no mundo: 398.168 mortes causadas por acidentes de trânsito. E suicídios: 316.302 suicídios este ano, e vai aumentar muito mais se não tomar uma providência de acabar com esse negócio de isolamento total. O isolamento tem que ser das pessoas de alto risco, e o resto, põe a máscara, luvas e higienização, e vamos trabalhar, vamos produzir para cuidar desse povo que está doente. Senão, daqui a pouco não vai ter quem cuida de quem está enfermo. Então, são esses números aí, meu amigo jornalista Erickson Martins, amigo do peito. Vamos estar juntos aí, sempre à sua disposição, aqui desde a área metropolitana de Nova York para Conselheiro Lafayette aí. Um grande abraço. Está aí o nosso correspondente internacional, o jornalista Welber dos Santos, diretamente da região metropolitana de Nova York, trazendo aí os números, né, de outras doenças que também estão matando diariamente, trazendo informações sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o que acontece nos Estados Unidos reflete diretamente aqui no Brasil. E para você que chegou agora, eu quero te agradecer a sua companhia. E para você que chegou agora, o programa está acabando, mas compartilha aí, assiste o programa de hoje, compartilhe com seu amigo, tá bom? Nós estamos ao vivo aqui pela TV Lafayette, também pelas redes sociais. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, muito obrigado por me permitir estar aí na telinha do seu celular, levando para você informação em tempo real.
sem viés ideológico, sem viés político, fazendo jornalismo com seriedade e com muita transparência. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. E daqui uns dias vai ser todos os dias. Um forte abraço, fique com Deus!